Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Estamos ansiosos para que Deus venha estar trabalhando, nessa situação toda. Queremos que Deus vai, irmãos, operar grandes coisas. E essa ansiedade é uma ansiedade não de não esperar, mas ansiosos, aguardando o grande dia em que o Senhor Jesus vai nos dar essa vitória da gente voltar a congregar e estar aí na igreja. Queremos que agora em maio nossas atividades voltem ao normal ali depois do dia 10, tá bom, igreja? Essa já é uma boa notícia que eu quero passar aqui para vocês, né? E você amigo, você amiga que vai nos acompanhar agora neste momento, que Deus também fale ao seu coração e que Deus venha edificar a sua igreja. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado ao Pai pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de podermos, ó Pai, nos reunirmos nos nossos lares, nos sentarmos em frente ao televisor, não para assistir uma novela, não para assistir um filme, não para fazer uma coisa que não tenha valor. Nós vamos estar, ó Pai, agora diante da Tua presença e não existe nada melhor neste mundo do que estar diante de Ti, aprendendo e ouvindo da Tua palavra. Edifica a Tua igreja e o Teu povo nesta hora, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria convidar você então agora, a partir desse momento, a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. E eu gostaria que você não perdesse o foco, que você não saísse agora. Esse é um momento muito importante. Deus quer falar com você. Deus quer falar com a sua igreja. Deus quer falar com todo aquele que crê na sua palavra. Amém? E eu quero ler apenas o versículo 1 do capítulo 38 de Isaías. Amém? Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite, meu querido irmão, meu querido amigo. Você se preocupa com a sua futura geração? Você gostaria de ver a sua futura geração melhor do que a sua geração hoje? Aliás, você já parou para se perguntar como está? Você parou para avaliar como está a nossa geração hoje? Ela está melhor, ela está pior, ela é boa? Como está a nossa geração? Você se preocupa com a sua futura geração, com seus filhos, com seus netos que virão depois que você e eu morrermos? Pois é, existiu um rei chamado Ezequias, que Deus chama ele. Nós acabamos de ler esse versículo e nós vamos dar hoje uma grande passeada pela Bíblia para que você possa conseguir entender o que Deus quer falar conosco. E eu quero trabalhar hoje na seguinte temática: é tempo de colocar a nossa casa em ordem. Amém? Muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Então existia um rei chamado Ezequias, que Deus deu uma ordem a ele, e nós acabamos de ler aqui: ponha, ou seja, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. E nos versículos 2, 3, 4 até o versículo 7, você vai acompanhar comigo que o desenrolar da história aqui, Ezequias, ele faz o que eu acredito que todos nós faríamos se nós recebêssemos uma notícia dessa, né? Parece que Isaías aqui vai ser um profeta meio do caos, porque ele vai chegar sem rodeios na cara do rei Ezequias e vai dizer que ele vai morrer. Já pensou você receber uma notícia dessa? Alguém chegar para você e dizer, né, em especial um profeta, um homem de Deus, um pastor chegar para você e falar assim: olha, você vai morrer. E você não adianta nem se tratar, não adianta você procurar um médico, porque a sua morte é certa. E mais, coloque a sua casa em ordem. Então esse Ezequias, quando ele recebe essa notícia, esse rei,
ele tem uma atitude muito boa. Ele fez aquilo que eu acredito que todos nós faríamos, que é se humilhar na presença de Deus. E ele fez isso. Ele se virou, a palavra de Deus vai dizer que ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor, e ele disse ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho servido o Senhor com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E a palavra diz que Ezequias chorou amargamente, chorou muito, triste, muito, muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías o profeta e manda ele voltar ao rei, dizendo que Deus tinha ouvido a sua oração e que Deus iria curá-lo e que Deus iria livrar ele, inclusive das mãos dos seus inimigos, do rei da Síria, e iria defendê-lo, iria defender a sua cidade. E Deus dá um sinal ao rei, através do profeta, dizendo que a sombra, né, que o Senhor faria, que a sombra do sol retrocedesse 10 degraus. Você já viu uma coisa dessa? Deus fez o sol retroceder. Que Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Então, Ezequias fez tudo como manda o figurino. Ele se humilhou, orou com lágrimas amargas. Deus atende a sua oração, não aplica a sentença de morte que lhe era imposta e ainda acrescenta a esse rei mais 15 anos de vida. Que Deus maravilhoso, olha só, que coisa maravilhosa. Depois disso, Ezequias fica curado e no capítulo 39 aparece alguns amigos, se é que eu posso dizer assim para você, alguns amigos da onça, aqueles amigos que não são amigos, mas são apenas pessoas que querem especular. Eles ficaram sabendo do que aconteceu, como Deus tinha curado o rei e como ele ficou são. E esses amigos então são amigos babilônicos. Quem são os babilônicos? A Babilônia era a arquirrival do povo de Deus, do povo de Israel, e eles eram inimigos. E aqui uma coisa muito estranha, eles se apresentam ao rei com presentes e, por sua vez, o rei Ezequias, ao invés de dar glória a Deus pelo que aconteceu na sua vida, pelo contrário, ele, em vez de glorificar a Deus, ele se mostrou arrogante, ele se mostrou prepotente, ele se ostentou, né, da situação que ele estava vivendo, de o reino dele estar gozando de prosperidade, e ele quis se amostrar. O que é se amostrar? Ele quis se engrandecer, e ele acabou mostrando todo o reino para aqueles seus inimigos adversários, e isso lhe causou um grande transtorno, porque Deus havia dado a ele uma ordem antes dele morrer, quando Deus disse que ele ia morrer: ponha a sua casa em ordem. O profeta Isaías viu a arrogância do rei e disse: tudo que você tem, até a sua geração futura, será levada para a Babilônia como cativeiro. Simplesmente porque você, Ezequias, não me obedeceu. Não obedeceu a ordem que eu dei a você. E esse rei Ezequias se mostra indiferente com a palavra do profeta. E ele diz assim, no capítulo 39, nós vamos perceber, meus irmãos, então, que o profeta vai até o rei Ezequias, depois que ele recebe aquela comitiva babilônica, que ele mostra todo o seu reinado, ele se amostra, ele se ensoberbece, e o profeta vem e diz a ele: olha, Ezequias, diante de tudo que você fez, a sua geração, ela vai ser deportada para a Babilônia, seus filhos serão castrados, virarão eunucos, e a sua geração vai ser prejudicada porque você não ouviu a palavra do Senhor, você não quis colocar a sua casa em ordem. E ele diz assim: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. O que ele quer dizer aqui nesse versículo de número 8, irmãos, que eu acabei de ler, do capítulo 39? Ezequias simplesmente dá de ombros para o profeta. Ele quis dizer o seguinte para o profeta: eu estou pouco me lixando com os meus filhos, com a minha geração que virá. Eu não estou ligando para o que vai acontecer depois que eu tiver morrido. Veja, meus irmãos, o coração desse homem vai sendo revelado. Esse rei que outrora, no capítulo de número 38, que disse para Deus, né,
que ele tinha servido a Deus com fidelidade, que ele tinha sido sincero com Deus, que ele tinha feito aquilo que Deus aprovava. Agora o coração dele se expõe totalmente, porque depois que ele recebeu a bênção, qual foi a bênção que ele recebeu? Ele recebeu a cura, e a segunda bênção, ele recebeu mais 15 anos ainda de vida. Esse rei foi ingrato a Deus. Esse rei deixou de cumprir a palavra do Senhor, ele deixou de obedecer a palavra. Veja, Deus tem falado muito conosco, meus irmãos, nesses últimos dias, sobre obediência. Deus está falando à sua igreja, Deus está falando a você que crê na sua palavra. É melhor obedecer. Então, meus irmãos, nós vamos seguindo ainda. Aqui acontece que ele esnoba o profeta, ele não se preocupa com a sua geração futura, com seus filhos, com seus netos que virão, né? E o que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Põe em ordem a sua casa. Ele recebeu a cura, mas a ordem de Deus ele não obedeceu. Então veja, meus irmãos, não adianta de nada você ser curado fisicamente, você receber uma bênção financeira, você prosperar, se aquilo que Deus espera de você, que é obedecer a sua palavra, você não obedece. Então ele não colocou a casa dele em ordem. Eu achei interessante o que aconteceu depois disso. Veja só no futuro. Em 2 Reis, no capítulo de número 20, versículo 21, e no capítulo 21:1, nós vamos ver aqui, eu quero que você acompanhe comigo, em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 21, não é? Rapidamente aqui, não precisa você abrir a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aberta. No capítulo 20, no versículo 21, está escrito assim: Ezequias descansou com seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Quem foi o sucessor de Ezequias? Manassés. E no capítulo 21, versículo 1, vai dizer: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Então, perceba comigo, quantos anos tinha Manassés quando começou a reinar? 12 anos. Quantos anos deu mais a Ezequias? 15 anos. Ele tinha 39, com mais 15, 54. Se Deus deu a Ezequias mais 15 anos, e se o filho de Manassés começou a reinar com 12 anos, a conclusão que chegamos é: Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado. Então, perceba, Ezequias foi curado. Qual tinha sido a ordem de Deus para ele? Ponha a sua casa em ordem. Quando Manassés nasce, quando ele vem crescendo no reinado do rei, o que Ezequias deveria de ter feito? Quando o filho dele é pequenininho, é bebezinho, qual deveria ser a postura do rei Ezequias? Obedecer a palavra de Deus, colocar a casa dele em ordem. O que ele deveria ter feito, irmãos? Cuidar do seu filho, discipular do seu filho. Ele deveria de ter santificado a vida do seu filho, ele deveria de ter discipulado, ele deveria ter pregado a palavra de Deus ao seu filho, ele deveria de ter investido no seu filho para que ele conhecesse a palavra de Deus, para que ele fosse temente a Deus. Ele devia ter orado por ele devia ter apacentado o seu filho. Foi a ordem que Deus deu, colocar a casa dele em ordem. Eu vou cuidar para que meu filho seja um homem, ou a minha filha seja uma mulher de Deus. Mas como foi Manassés? Qual é a biografia de Manassés, meus amados irmãos? Manassés, segundo as Escrituras Sagradas, foi o pior rei de Judá. Manassés foi o maior endemoniado da história. Se você for comigo agora, continuando ainda no livro de 2 Reis, no capítulo de número 21, versículos 2, do 2 até o 6, você vai perceber. E Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez
um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, qual este havia dito: em Jerusalém porém meu nome. Nos 2 pátios do templo, o Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Versículo 6, veja que gravíssimo, meus irmãos. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, como foi o filho de Ezequias, Manassés? Foi um filho totalmente mundano, foi um filho totalmente rebelde, foi um filho apóstata, um filho que não abraçou a fé do seu pai Ezequias. Então esse Manassés, ele encheu Jerusalém de sangue. Parece que esse Manassés era revoltado com o pai. Tudo que o pai Ezequias fez, ele desfez. Tudo que o pai construiu, ele destruiu. Você já viu alguém assim? Tudo aquilo que o pai fez, tudo aquilo que a mãe fez, todo o sacrifício, toda a luta, toda a conquista que o pai ou a mãe alcançou, o filho foi lá e destruiu tudo. Quantas pessoas a gente conhece, não é, meus amados irmãos, que o pai lutou tanto para conseguir conquistar uma empresa, uma casa, alguns bens, o filho vai lá e destrói tudo, vende tudo, acaba com tudo por irresponsabilidade, por desobediência, por rebelião. Então, esse Manassés, ele fez tudo ao contrário do que o pai tinha feito de bom. Tudo que o pai construiu, ele destruiu. O pai limpou a casa de Deus dos ídolos, da idolatria. Ele encheu de novo de ídolos a casa de Deus. Ele foi longe demais, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, de matar o seu próprio filho, oferecendo ele queimado aos falsos deuses. Ele foi longe demais, não é, meu irmão? Você pode concordar comigo. Agora a pergunta que a gente faz: por quê? Por quê? Porque Ezequias lá atrás não obedeceu a palavra de Deus. Ponha a sua casa em ordem. Não está preparado para morrer, meu irmão e minha irmã, quem ainda não pôs a sua casa em ordem. E eu pergunto a você: a sua casa está em ordem? Como está a sua casa? E quando eu falo casa, eu quero dizer vida espiritual. Eu quero saber se você tem realmente buscado a Deus pela sua família, pelos seus filhos. Você tem procurado colocar a sua casa em ordem? Não basta você andar com Deus, os seus filhos também precisam andar com Deus. Hoje eu quero fazer uma palavra bem direta. Você está percebendo que eu estou falando bem de casa. Você vai ver a conclusão disso, aonde é que eu quero chegar. Não basta você só andar com Deus, a sua geração também precisa andar com Deus, os seus filhos também precisam aprender a andar com Deus. E o pior é que não ficou só nisso, meus irmãos. Se nós formos aqui agora continuar lá em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 1, nós vamos perceber, irmãos, mais fatos horríveis na história por causa da desobediência desse homem, desse rei chamado Ezequias. E olha o que diz no versículo 1 do capítulo 15 do livro de Jeremias. Então o Senhor me diz: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Perceba, meus irmãos, que depois de 100 anos, a profecia do profeta Isaías, ela se cumpriu. Agora a Babilônia está reinando e levou os filhos de Ezequias. Aquele Ezequias lá atrás, que Deus falou para ele através do profeta: põe a sua casa em ordem. Ele falou assim que
ele não estava ligando para a sua geração futura. E agora, olha o que está acontecendo, irmãos, porque aquele homem não quis obedecer a palavra de Deus. A sua geração está pagando um alto preço. Os seus filhos, os seus netos foram levados cativos por causa da sua desobediência. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, irmãos, aqui a gente aprende uma lição. A primeira lição. Se nós obedecemos a palavra de Deus, você vai impactar as suas futuras gerações. Se você obedecer a palavra de Deus, você verá seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu não estou dizendo isso que não tomando cuidado de que seu filho pode se desviar, que seu filho pode errar. Mas olha, eu posso dizer uma coisa para você. Se Deus está mandando a gente pôr a casa da gente em ordem, se Deus está mandando a gente cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, pode ter certeza que Deus não vai descumprir a sua palavra. Nós vamos ver nossa família no altar de Deus. Amém, irmãos? Então, depois disso, meus irmãos, infelizmente os filhos do rei Ezequias, aqui agora a profecia do profeta Isaías está se cumprindo. Aqui a gente percebe porque está acontecendo toda essa desgraça com os filhos de Ezequias. Tudo isso porque ele não obedeceu a palavra de Deus. O cativeiro babilônico dos filhos de Israel acontece dentro de casa. Deus está falando muito de casa para a gente nos dias de hoje. Deus está falando muito de casa. Presta atenção nisso, meu irmão. Grava isso na sua mente. Alguém já disse que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e salvou a sua família. E hoje o projeto de Deus com essa pandemia é ganharmos o mundo através da nossa família. Amém? Olhando para a Bíblia olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus de uma maneira geral, para a Bíblia toda, você percebe que cada pessoa que Deus chamou, ele chamou com um propósito específico. Por exemplo, se você pegar Moisés, qual era a grande missão de Moisés? Libertar o povo de Israel. Qual foi a grande missão de Josué? Conduzir o povo até a terra prometida. Qual foi a grande missão de Davi? Reunificar o reino que estava dividido por causa do antigo rei chamado Saul. Qual foi a grande missão de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi a grande missão de Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Qual era a grande missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual era a grande missão do apóstolo Pedro? Abrir as portas do evangelho para os judeus e para os gentios. Qual era a grande missão do apóstolo Paulo? Levar o evangelho para todas as nações. Qual era a missão do nosso pai Abraão, meus irmãos, do nosso pai na fé? Aqui eu quero concentrar com você essa verdade. Veja só, eu pergunto para você, qual foi o propósito que Deus tinha para Abraão? Lá em Gênesis, no capítulo 18, meus irmãos, nós vamos ter a resposta. Gênesis, no capítulo 18, eu quero ler para os irmãos aqui rapidamente, no capítulo 18, no versículo 18 e no versículo 19. Escute só o que a palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Meus irmãos, olha que coisa profunda isso. Deus escolhe Abraão para quê? Simplesmente para ele ser o pai de multidões? O que Deus quer nos ensinar, irmãos, com essa palavra de hoje? Deus não está preocupado apenas com Abraão, embora Deus tenha lhe feito grandes promessas, mas Deus está preocupado com a futura geração dele, com os filhos, com os netos, com aqueles que virão. É isso que temos que aprender aqui hoje, meus irmãos. Aqui, o que nós temos que fazer, o que nós temos que trabalhar duro, não é para o seu filho, para o meu filho,
virar um grande empresário, virar um médico reconhecido, um advogado, um juiz, um político. Se bem que a situação hoje, né? Falar de política a gente fica meio atordoado. O nosso trabalho duro aqui é ensinar os nossos filhos a amar a Deus e a manterem-se no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Este é o grande triunfo que nós temos, meus irmãos, para começar em casa, para começar a pôr a nossa casa em ordem. De geração em geração, todos precisam conhecer o meu Deus, o seu Deus, o Deus dos nossos antepassados. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, meus irmãos, lá a palavra de Deus vai dizer que Abraão, porque ele creu, a palavra do Senhor nos diz que ele foi abençoado por Deus, meus irmãos. Por que ele foi abençoado por Deus? No capítulo de número 11, versículo 13, vai nos dizer assim, a palavra do Senhor: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, Abraão, ele nos viu de longe pela fé. Abraão creu em Deus, Abraão obedeceu a Deus, Abraão procurou cuidar do seu filho Isaque, que era chamado filho da promessa. Ele investiu naquele seu filho para que ele fosse um homem de Deus, e eles foram passando isso de geração em geração, e Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança que a gente vai ver na palavra de Deus lá em Gênesis, que ele vai se circuncidar, que é fazer uma marca no seu órgão genital ali, e todas as vezes que ele fosse ter um filho, que ele fosse se deitar com a sua esposa, que ela tivesse um filho, e que ele lembrasse, aquela criança nascesse, ele iria se lembrar que Deus tinha feito uma aliança com ele, de ser o seu Deus para todo sempre, e que ele deveria de passar isso de pai para filho, de filho para pai, e de filho para filho. E nós vamos ver então, meus irmãos, a geração de Abraão procurando manter todos ligados em Deus. Então, meus amados, a nossa descendência, a nossa geração deve andar com Deus. Por isso Deus mandou Abraão se circuncidar, a marca da promessa, a geração do Deus. Nós somos a geração do Deus de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, lá em 1 Samuel, no capítulo 12, nós vamos ter uma situação aqui de um profeta chamado Samuel, que no capítulo 12, no versículo 2 ao 5, nós vamos ver que esse profeta, ele tem uma vida exemplar. Eu não vou ler aqui, mas eu quero já resumir para você. O profeta Samuel vai chamar o povo, vai prestar um relatório para o povo da sua vida, do seu ministério. Ele está encerrando, ele já está aposentando o seu ministério, o seu trabalho, e ele diz que ele está de forma, digamos assim, satisfatória, ele está feliz, né, porque ele viveu de uma forma limpa, né, a sua vida não teve corrupção. Ele procurou servir a Deus de maneira limpa, de maneira transparente, de maneira verdadeira, de maneira em que ele agradasse a Deus. E ele vai dizer, agora vocês têm ele vai dizer aí, né, meus irmãos, que ele está diante de Deus com o coração limpo, com o coração em que ele fez tudo o que ele poderia fazer, e ele serviu a Deus com o coração íntegro, com o coração verdadeiro, com o coração reto diante de Deus. E nós vamos ver aí então, meus irmãos, que Samuel foi um profeta e foi um juiz. Ele ocupou funções, meus amados irmãos, que ele fez isso com realmente muita grandeza. Ele foi um homem de Deus. Ele serviu a Deus. Ele procurou viver de maneira íntegra. Agora, tem um fato na história do profeta Samuel que nos entristece muito, porque lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2, nós vamos ver que o povo vai se achegar a
Samuel e vai pedir um rei para Samuel. Por que o povo vai pedir um rei para Samuel? Alguma coisa aconteceu, o povo estava descontente, os líderes de Israel estavam descontentes com o profeta Samuel. E o que acontece aqui, irmãos? Eles vão cobrar Samuel para ele levantar um rei. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, segundo Abdias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. O profeta Samuel não colocou a sua casa em ordem. E por conta disso, aqui nasce, dentro da casa do profeta, vai nascer um governo de monarquia, dentro da casa do profeta Samuel. Então veja, meu irmão, nós temos que aprender aqui. Samuel foi um bom profeta, mas não foi um bom pai. Então não adianta a gente ser bom pregador, não adianta a gente falar bem, não adianta a gente louvar na igreja, não adianta eu querer mostrar uma espiritualidade, sendo que dentro da minha casa eu tenho filhos que não temem a Deus, eu tenho filhos que não amam a Deus. Então, eu não sei se essa palavra mexe com você hoje, e se mexer, glória a Deus, eu quero que mexa mesmo, porque essa é a ideia. Mas eu quero te alertar que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida de revezamento, meu irmão. Será que nós estamos passando bastão para os nossos filhos da palavra de Deus? Porque se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, vão acontecer duas catástrofes. A primeira, a igreja do futuro, que são os nossos filhos, que são as pessoas que nós amamos tanto, vai entrar num processo de apostasia. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, também o mundo entrará em colapso. Perceba que são duas coisas muito importantes, igreja e o mundo. As crianças de hoje precisam conhecer a Deus. As crianças de hoje, os meus filhos, os seus filhos, jovens de hoje, precisam conhecer a Deus. Eu fico me perguntando se nós hoje tivéssemos uma sociedade que temesse a Deus, nós com certeza teremos menos violência, teríamos menos consumo de droga, com certeza não é menos, né? Seria zero. Nós teríamos zero de prostituição, divórcios que nascem de forma e terminam de uma forma assim, sabe, muito boba. Nós iríamos ver, irmãos, a desonestidade fora. Nós iríamos ver menos ódio. Tudo passa pela casa. Tudo passa pela casa. A primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto. A segunda geração entrou na terra prometida. A terceira geração que estava na terra prometida não conhecia mais a Deus. Que triste isso, meus irmãos. O que significa isso? Eu acho que se nós voltarmos atrás, será que você pode se perguntar, os meus avós, eles eram mais crentes do que os meus pais? Ou os meus pais são mais crentes do que eu? Ou eu sou mais crente que os meus filhos? Eu não sei, você tem que se perguntar, meu irmão. Você tem que fazer uma análise de como está a situação. É triste. Hoje nós temos relatos do mundo afora. Se você pegar, por exemplo, a grande Europa, hoje, se você for na Holanda e voltar no tempo em 1960, os templos eram lotados, as pessoas buscavam ao Deus vivo. E hoje, as igrejas estão vazias, viraram um elefante branco. Se você for para a Escócia, que foi uma igreja protestante, que teve um grande pregador chamado John Knox, na Escócia, agora as igrejas viraram bares, foram vendidas para se tornarem casas de show.
Na Inglaterra, onde houve um dos maiores avivalistas e pregadores de todos os tempos, chamado John Wesley Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, que arrastava multidões. Hoje, a Inglaterra tem menos de 4% de cristãos. E as igrejas estão virando mesquitas muçulmanas. O que está acontecendo, meus irmãos? Não estamos colocando a nossa casa em ordem. Tudo passa pela nossa casa. E eu quero fechar essa mensagem de hoje, dizendo o seguinte para a igreja. Pai e mãe, você pai e mãe, você mãe e pai. Filho, a gente se ensina com exemplo. Não adianta dizer para o seu filho assim, filho, vai para a igreja se você fica em casa. Hoje nós não podemos ir para a igreja por conta dessa pandemia, mas logo acredito que no próximo mês estaremos juntos lá. Mas não adianta você falar para o seu filho ser obediente se você não é obediente. Não adianta você falar para o seu filho, não minta, se você quando chega alguém liga para você, você manda dizer, olha, fala que eu não estou em casa. Não adianta. É pelo exemplo que você vai ganhar o seu filho para Jesus. Se você é desobediente ao seu pastor, seu filho também vai ser desobediente ao seu pastor. Porque é pelo exemplo que você vai ganhar o seu filho. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas é a única forma de ensinar. Segundo, é preciso inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. Pode perceber que o mal você não precisa ensinar, todos já sabem fazer o que é errado. Aqui em casa o Murilinho, ele faz uma coisa, pula aqui, sobe ali, arranca um fio, é terrível. Não precisa ensinar nada para ele. Mas eu tenho que ter o trabalho de ensinar a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus, de orar com ele. Na hora do almoço aqui a gente ora. A gente põe na televisão um louvor, a gente põe algo que vai ensinar sobre Deus para ele, de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso. Nós vamos inculcar todos os dias. Você deve inculcar todo dia na cabeça, você deve escrever bilhetes para os seus filhos, dizendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, dizendo para eles entregarem suas vidas a Jesus. Inculca na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Amém? Quantas vezes você já sentou com seu filho para contar sobre a sua vida com Deus? Quantas vezes você já falou? Quantas vezes você já disse para ele o que Deus fez na sua vida, meu irmão? Isso é um testemunho. Quantas vezes você contou o que Deus já fez por você, para os seus filhos? Quantas vezes você sentou para fazer um culto com seus filhos na sua casa? Ah, pastor, mas não precisa, tem a igreja. Deus tá falando conosco, meus irmãos. Essa pandemia que veio aqui é para a gente arrumar a casa. Põe a sua casa em ordem. O que Deus está falando conosco, meus irmãos? Deus quer que os nossos filhos andem com Ele, não só a gente. Não existe filho de crente. Não existe filho de crente vai ser crente. Se você não cuidar, se você não orar, se você não investir no seu filho, na palavra de Deus dentro da sua casa, seu filho não vai ser crente. Eu lembro da história de um pastor aqui para fechar, irmãos. O pastor Josias, ele veio pregar bem pouco tempo atrás e ele falava que o pai dele, ele ia para a igreja, o pai dele era 8, 10 irmãos, eles sentavam na cadeira da frente ali, mas ele passava para o pai dele ver ele, mas depois ele saía. E ele ia bagunçar, ele ia fumar, ele ia beber. Ele vivia de aparência dentro da igreja. Ele não era crente. É preciso a gente preparar a nossa geração futura, meus irmãos. Eu preciso lembrar vocês disso. Deus quer salvar a nossa família. Põe a tua casa em ordem. Sabe por quê? Porque não adianta de nada a gente ir para a igreja se a minha casa não está em ordem. Primeiro eu preciso ganhar a minha casa. E depois eu vou ter um resultado de uma igreja forte e saudável. Eu preciso trabalhar a santidade na minha casa. E eu vou ter uma igreja santa, para a glória de Deus. Vamos orar?
Querido Deus e eterno Pai, entregamos agora nas tuas mãos cada servo teu, cada serva tua. Pai, que o teu povo possa atentar para a tua palavra, pois é tempo de, ó Deus querido, colocarmos a nossa casa em ordem. Ajuda o teu povo a entender a tua palavra. Ajuda o teu povo, meu Deus, a entender, ó Pai, que é pela casa que vai começar, ó Deus, a grande obra de avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o teu povo seja negligente. Que o teu povo, ó Pai, não seja negligente, que o teu povo possa corresponder à tua palavra e seja obediente à tua palavra. Obrigado por esta palavra de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus possa ser hoje com a tua igreja e com todo o teu povo esparramado sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe.